Bem, o início da Primeira Guerra Mundial, né? Em 1914, essa instabilidade que tomava conta do continente europeu e das colônias de seus países acabou desencadeando a maior guerra até então observada no planeta. Ela pôs frente a frente soldados de diversos países da Europa e ainda envolveu nações de outros continentes. Na época, esse confronto foi chamado de Grande Guerra. O início da guerra está relacionado às questões nacionalistas que dominavam ali a Península Balcânica. A Bósnia, localizada nessa península, havia sido anexada pelo Império Austro-Húngaro em 1908. A Sérvia, país vizinho que tinha interesse nesse território para formar a Grande Sérvia, foi contrária a essa anexação. Bem, anos depois, em junho de 1914, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi com a esposa visitar a capital da Bósnia, né, a cidade de Sarajevo. Num local, um estudante bósnio de uma organização secreta apoiada pela Sérvia matou a tiros o casal. Um mês depois, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. O acontecimento marcou então o início da Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, eu comentei aí a respeito da Península Balcânica. A Península Balcânica é nada mais, nada menos do que uma região no sudeste da Europa, entre a Itália e a Turquia, também conhecido como Balcãs, né? Nesse território encontravam-se então diversos países, como Grécia, Bulgária, Sérvia, que haviam aí pertencido ao Império Turco-Otomano, Bósnia, entre outros, né? E o Império Austro-Húngaro foi o império formado pela região que hoje pertence à Áustria e à Hungria. Importante que vocês se lembrem que entre 1939 e 1945 ocorreu também uma guerra de proporções ainda maiores. Desse modo, a Grande Guerra passou a ser chamada de Primeira Guerra Mundial e este confronto ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial. Bem, é importante mostrar a vocês como que o assassinato, né, do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro aí do Império Austro-Húngaro, foi somente o estopim para a deflagração dessa guerra. É preciso esclarecer que o crime ocorreu na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, província da Península Balcânica, dominada pelo Império Austro-Húngaro, que então abrigava conflitos que tinham em sua base a força de movimentos nacionalistas. É importante explicar também a vocês que, embora a guerra tenha sido pretendida por diversas nações, esperava-se que as disputas fossem resolvidas em curto tempo, né? Era essa a rotina dos conflitos armados no século XIX, disputas curtas e pontuais. No entanto, as expectativas acabaram se desdobrando em um clima de maiores incertezas. A guerra tomou grandes proporções e o seu fim deixou de figurar no horizonte de expectativas das potências beligerantes, né? Pelo tempo passado, do início do conflito aos acordos de paz e o fim da guerra, pela quantidade de países envolvidos, pela dimensão territorial que foi palco do conflito e pelo capital humano mobilizado, a Primeira Grande Guerra se mostrou então completamente distinta dos conflitos anteriores do século XIX, em comparação ao que ocorria, né, no século XIX. É comum, né, se dizer, né, que a Primeira Guerra Mundial inaugurou então um novo ciclo histórico, sobretudo porque os seus desdobramentos impactaram de forma incisiva o mapa da Europa, né? Os regimes monárquicos e absolutistas seculares caíram por terra e a democracia passou a constituição dos novos estados nacionais. Bem, no próximo vídeo final desta nossa aula, eu comentarei com vocês algo a respeito dos exercícios de tarefa.